Fala pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Bom, de volta aqui para tentar ter uma conversa aqui com vocês. Eu não esperava voltar a gravar sobre esse assunto tão cedo. Na verdade, eu tinha até algumas ideias aí para tentar ajudar de alguma maneira alguns problemas do condomínio com relação a gestão, alguns problemas, até estava planejando em gravar algum vídeo para tentar trazer algum tipo de conscientização sobre algumas coisas do condomínio, como por exemplo a sujeira dos pets, que a galera tem tido muita reclamação, mas por conta do tempo ficou difícil, eu não consegui fazer nada disso. Só que a gente, fazendo parte ali do corpo diretivo, né, eu estou ali como subsíndico do Sorocaba e com outros amigos aí que estão também, e também com o pessoal do Conselho Fiscal, a gente começou a ter alguns dilemas, alguns problemas com relação à gestão. E eu sei que nesse intervalo, desde a eleição da nova síndica até ontem, nós tivemos 3 reuniões presenciais com eles, tá? A primeira reunião eu fiz um vídeo, né? Eu até quero pedir desculpa aqui para algumas pessoas. Eu fiz um vídeo, eles estavam titular, estamos contratando, eu falei sobre pedir ajuda para quem quisesse participar como subsíndica, a gente tem algumas torres vagas, e eu acho que o título não ajudou muito, algumas pessoas ficou ligando na administração, perguntando como é que funcionava para trabalhar como subsíndico, e assim, apesar de no vídeo eu não ter mencionado, ter deixado claro lá que era um serviço voluntário, né, mas o título acho que não ajudou muito, e eu peço até desculpa para vocês, né, para quem acabou interpretando dessa maneira. Eu até mudei o título lá, coloquei uma aspas lá, alguma coisa assim, para não criar mais confusão, e eu lembro que naquele vídeo eu falei de como é que foi a reunião, do meu desconforto no começo dela, porque teve uma pessoa bem no começo que começou a questionar muito algumas questões relacionadas a contratações, num tom um tom forte. E eu fiz esse comentário, e no vídeo, eu vou citar o nome dela aqui, é a Kátia, tá? A vizinha nossa aqui do Itu. Eu não citei o nome dela, mas eu fiz o comentário apenas para dizer que é assim mesmo, nós temos um grupo bem diversificado, alguns com um tom mais enérgico, alguns mais tranquilo e tal. E naquele vídeo eu elogiei essas diferenças, né? Que as pessoas são posturas diferentes, e que cabia aos profissionais que nós contratamos, né? Que nós elegemos, eles se defenderem, eles responderem às questões que chegavam até eles, tá? E depois disso eu conversei com a Kátia, a gente conversou, ela se sentiu desconfortável com a minha postura, porque pode ter dado uma interpretação ruim, né? E eu expliquei para ela e tal, e até aí na segunda reunião que nós tivemos, foi uma reunião, eu saí um pouco mais cedo, ela estava um pouco mais tranquilo que essa primeira, foi levantada algumas questões lá, e depois, na reunião ela mencionou essa questão, eu expliquei lá, na hora eu fiquei desconfortável, porque eu não estava entendendo o questionamento dela, porque ela estava questionando eu ter comentado da maneira como ela falou, mas a gente se acertou com relação a isso, né? Então acho que ficou claro que o que eu estava passando ali era a minha impressão da situação. Eu não quis desmerecê-la pela postura dela, eu simplesmente disse da minha percepção. Só que nesse contexto geral, depois a gente começou a entender melhor, particularmente comecei a entender melhor porque ela estava tão pilhada daquele jeito, porque algumas informações, algumas situações, ela estava mais por dentro do que nós, né? Que eu acredito que ela estava ajudando, que eu entendi, ela estava ajudando ali, em alguma maneira, a orientar com relação a novas contratações, tudo, e aí, como aparecia alguns nomes, algumas questões, ela fazia uma pergunta, e ela foi muito incisiva, tá? Então eu entendi completamente a postura dela ali, e assim, já na época eu não a reprovei por isso, e hoje menos ainda, né? Aliás, admiro a postura dela, apesar de ser um jeito diferente do meu, mas o fato é que a gente entendeu, né? Ficou mais claro com o passar do tempo porque ela estava tão incomodada, tá? O fato é que assim, existe um resumo geral, a gente lutou para que nós pudéssemos mudar a gestão, né? Nós lutamos para colocar alguém que nós entendíamos, né? Entendemos que era uma pessoa mais preparada, nenhum dos moradores que estavam à frente se sentiu preparado para assumir ou para se candidatar, no caso, né? E a gente tentou trazer alguém que tinha um bom currículo, uma boa apresentação, e até então, até aí, normal, foi uma luta, né? Normal. Só que, em um dado momento, começou a criar alguns desconfortos, a gente começou a perceber, principalmente no começo ali com o Conselho Fiscal, o pessoal levantava alguns questionamentos. Nós temos um grupo ali chamado Corpo Diretivo, que está todos os conselheiros e os subsíndicos, e a gente começou a perceber que estava tendo um desgaste, né? E às vezes por assuntos
que fugia do nosso panorama ali do subsídio. Bom, dito isso, fizemos a segunda reunião, a gente se posicionou, explicou o que a gente estava esperando, o que não estava bom. Acredito que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo começou a perceber, ou já percebeu, que existiam muitas reclamações nos grupos sobre algumas questões que não acontecia, questão de encomendas, questão da parte de segurança. E, pessoal, isso é super legítimo, tá bom? Super legítimo, é super bacana que as pessoas se manifestem, e eu reitero, assim, como moradores nós precisamos cobrar mesmo. E assim começou a se levantar muitos problemas. E aí a gente tentando, e assim, só para vocês entenderem, basicamente tudo que aparecia nos grupos, de reclamação, de observação, de coisa que estava, o morador entendia que a gente fazia, a gente direcionava para as pessoas que a gente entendia que estava lá para resolver, tá? Coisas da parte de manutenção, tem um grupo, né, que faz parte a questão de manutenção, direcionava. Coisas da gestão, a gente direcionava, marcava lá a síndica ou algum profissional que faz parte da equipe dela, e a gente foi marcando e se dispôs a ajudar. Por exemplo, a parte de infraestrutura, que a gente está tendo muita dificuldade com os elevadores. A gente chegou num consenso, olha, a empresa que está prestando serviço agora, ela não está sendo eficiente. E aí a gente começou a correr atrás e indicar outras opções, tal. A parte de segurança, tem muitas pessoas que estão insatisfeitas, reclamando de algumas questões, mas o fato é que nesse intervalo, só para vocês entenderem, todos nós, chegava uma reclamação, a gente mandava para lá, chegava uma observação, mandava para lá. Né? E a gente começou a perceber que as respostas elas demoravam. Muitas pessoas não sabiam, manda pelo WhatsApp, não responde, manda pelo links home também. Muitas coisas então muitas das coisas que o pessoal começou a falar, mudou o programa, agora era o links home, agora é o Quantify. Então tudo que aparecia a gente tentava, né, ajudar, orientar o que a gente sabia, o que não sabia, reportava para eles e tal. No meio dessas reuniões a gente apresentava, o pessoal tá reclamando disso, tá tendo muita reclamação daquilo e tal. E no intervalo da penúltima reunião para a última reunião, a gente começou a perceber que tinha algumas coisas que estavam muito tensa lá no grupo. E aí a gente resolveu fazer uma reunião entre o corpo diretivo, somente nós mesmos. Tá? Os conselheiros, fiscais e os subsíndicos. E aí a gente abriu aquela reunião e o pessoal começou a perguntar qual era a percepção, cada um comentou alguma coisa. Eu não lembro, eu acho que eu nem comentei muita coisa nessa reunião, porque muito do das observações que eu teria, outros já teriam comentado. E nessa reunião foi apresentado para nós a dificuldade do Conselho Fiscal com relação a poder acompanhar as demandas financeiras do condomínio. Né? Então, a questão que estava envolvendo ali era assim, olha, tudo chega para nós, quando chega já é resolvido. Então a gente só chega uma nota fiscal, normalmente já está paga, e a gente não sabe se houve um contrato, ou se passou por ali os orçamentos. Então basicamente é algum tipo de erro, tá? A gente já tivemos esse problema no passado. Né? Só que meio a isso aí, que isso já não é um problema simples, tá? O Conselho Fiscal ele está ali exatamente para isso. Então, quando chega alguma demanda, fala assim, isso aqui, lógico, nós estamos falando de contas ordinárias, nós estamos falando de coisa, precisa tomar uma medida aqui, uma contratação, alguma coisa, avaliar um contrato, apontar alguma coisa, um orçamento, né? Coisas de pormenor, pequeno, acredito que não era esse o caso. Só que aí apareceu, né, no meio disso tudo, um pagamento antecipado de alguém que estava trabalhando, né, na administração, tá, gente? E eu só para frisar aqui, tá, gente? Não quero demonizar as pessoas com relação a isso. A gente está falando de algo muito técnico aqui, que envolve a questão administrativa, tá? Mas o fato é que apareceu, dentre essas coisas, um pagamento antecipado para alguém que estava trabalhando na ADM, ou tá ainda, não sei, acho que tem um prazo, né, para essa pessoa, e foi questionado, né, por quê, né, na situação lá, vocês já devem ter recebido, aí, quem não viu, aí, olha nos grupos, tem um papel explicando mais ou menos aí o que se trata, mas na situação acontece o seguinte, houve um pagamento integral do valor de um mês inteiro, com impostos, tudo, recolhimento de RPA, só que a pessoa tinha trabalhado apenas 11 dias, e automaticamente a própria administradora, ela fez o questionamento, assim, vocês estão pedindo, a síndica pediu, então eles responderam, e o Conselho Fiscal também queria saber, e não houve muita resposta. Então, quando isso foi passado pra gente, foi unânime, né, na nossa reunião, todo mundo achou isso, né, sem nexo nenhum, e aí foi que a gente marcou a última reunião, que aconteceu, né, hoje é dia 17, que aconteceu ontem à noite, né. Pessoal, a gente vai precisar conversar com eles, entender isso, né, se é que existe alguma explicação. E essa reunião de ontem, que foi a mais tensa, né,
foi onde a gente colocou essas coisas na mesa. Então, acredito que, se não todos, a maioria se manifestou e falou, olha, a gente está insatisfeito com isso, a gente não quer esse tipo de coisa, tal. Infelizmente, as explicações, elas não estavam ajudando, tá? A síndica, ela começava a explicar o negócio de uma maneira que não tem como convencer. Eu vou falar de um momento que eu questionei sobre isso, né? E, por exemplo, a primeira fala dela foi assim, ó, ela trabalhou no começo 15 dias sem receber e tal, e aí por isso que agora ela está recebendo integral. Aí a gente questionou, falou assim, não, mas como assim? No começo ela não trabalhou, não foi emitida uma nota? Estava emitido, então esse argumento não está convencendo. Então, mas é que eu fiz um combinado com a pessoa, tá? Mas assim, isso não faz sentido, é uma pessoa que começou agora, não... Tá, e assim, para complicar, gente, assim, que é o que mais deixou todo mundo desconfortável, é assim, existe um grau de parentesco entre eles, tá? E assim, eu sei que não existe nada ilegal em um síndico colocar um parente numa função, mas assim, no mínimo é uma coisa que já, até considerando o histórico de problemas que a gente tem, já é uma coisa que assim, seria de bom tom já evitar esse tipo de coisa. E na primeiro momento já houve essa questão, a pessoa trabalhar 11 dias, recebeu o valor integral, por mais que seja uma justificativa, não, ela, estou antecipando aqui, mas ela vai trabalhar até tal dia, não é uma coisa comum de acontecer, né? E a gente apertou, perguntou se ela assim, ó, tá vendo algum problema? Eu não vejo problema nenhum, isso é normal, não sei o que, e a gente se sentiu muito incomodado. E aí chegou no momento, e assim, eu entendo, né, dos dois lados, a questão que assim, onde estava difícil de conversar, né, estava difícil de conversar. Pelo lado deles, que a gente queria que a síndica mesmo falasse. Ela tem um grupo dela lá, que o pessoal levantava a mão, tentava cortar até ela. Não, mas a gente percebeu que quando ela começava a falar, não convencia. Tá? Do nosso lado, os ânimos estavam, né, um pouco mais aflorados por conta desse contexto. Tá? Então a gente tem que lembrar aqui, ó, é uma situação que já estamos todos nós nos recuperando de uma ferida, vamos usar essa terminologia, essa ilustração, e está tentando uma nova situação e começa essa ferida a se reabrir novamente. Né? Então não foi uma reunião bacana, meio que dava-se para se ver que não ia se resolver muito, mas assim, para ser justo, tá, da parte deles, eles não se ajudaram nesse sentido. As explicações não convencem, não tem como convencer. Algumas pessoas foi bem direto, falou assim, ó, você acha mesmo que faz sentido isso? A gente acabou de sair desse problema, e você fazer isso, você acha que está certo? Você acha mesmo que a gente não ia olhar para isso e achar normal, não ia falar nada e tal? Infelizmente aí ficou um tom muito ruim, principalmente no final, né, que aí ela teve uma fala sobre uma das conselheiras fiscais, inclusive falas infelizes de insinuar, no caso, não foi ela exatamente, mas alguém da equipe dela, de insinuar que as conselheiras estão querendo mandar no condomínio. Vocês sabem quem são essas pessoas, são pessoas que lutaram, se desdobraram, né, e se desdobram até hoje para poder nos ajudar. E aí foi o momento que falou assim, ó, acabou, e aí a gente, né, reuniu todo mundo ali e disse para ela, falou assim, olha, a partir desse momento nós não vamos largar o cargo, porque a gente entende que nós precisamos estar aqui para poder cuidar do condomínio, mas a partir desse momento nós somos oposição à sua gestão, tá bom? Nós somos oposição porque nós não concordamos com esse tipo de coisa, nós não vamos aceitar esse tipo de coisa, e a partir de agora nós somos oposição a você. E eu fico triste, eu sei que do grupo aqui tem pessoas que estão até muito mais tristes que eu pela luta mais intensa e mais longa que tiveram lá atrás, mas eu não esperava estar falando desse assunto exatamente, nós estamos falando aí de 90 dias de que nós trocamos a gestão, tá? É muito triste, mas assim, de qualquer forma, eu, em nome desse corpo diretivo aí, dos subsíndicos e do Conselho Fiscal, que boa parte deles foram os que mais estiveram à frente da luta contra a antiga gestão, a gente quer agradecer o apoio que vocês sempre deram. De uma certa forma, apesar de que a gente não tem uma bola de cristal para adivinhar o futuro, confiamos, né, na apresentação que foi feita, mas temos a responsabilidade de deixar claro para vocês que nós não mudamos, tá? Nós não mudamos a nossa maneira de pensar. Então, as mesmas coisas que nós não aceitávamos na outra gestão, nós não vamos aceitar nessa, e eu imagino, espero que nenhum de nós aceite em qualquer outra gestão, né? Qualquer outra pessoa que vá assumir, que possa fazer as coisas da maneira como queira. Então, eu lamento muito, assim, pelo que está acontecendo, lamento, assim, até por eles mesmos que chegaram aí, uma expectativa, vamos fazer, vamos acontecer, e eles não estão conseguindo. A gente entende que o desafio do nosso condomínio ele é muito grande, mas em contrapartida, algumas coisas elas são inaceitáveis, tá? E eu falo isso por mim, falo por eles, pelo corpo diretivo que estava presente ontem, né? Acho que estava a maioria lá, não sei se... Acho que faltou um só, mas todos falam assim, não, isso não tem como aceitar, não dá para aceitar uma contratação parental que já é ruim por si só, mas assim, de maneira, eu fiz porque eu quis, eu combinei, o Conselho Fiscal ficar sabendo disso só depois, não ter um contrato, então é o tipo de coisa que infelizmente aconteceu.
Mas felizmente a gente está aqui para dizer não dá certo. Então, oficialmente, a partir de ontem, né? Eu já imaginava, muitos de nós já imaginavam, alguns com o pensamento, falavam assim, não, vamos ver o que eles falam, de repente a gente se junta, se ajuda e tal, mas a postura deles em não aceitar que isso está errado, em achar que isso está normal, criou um incômodo muito grande, e assim, paciência, tá? Então, oficialmente, infelizmente, nós colocamos essa gestão aí, apoiamos ela, né? E oficialmente, né, se alguém aí que estiver assistindo faz parte do corpo diretivo discordar e pode se manifestar, não é problema, mas eu acredito que todos, né? Estão de comum acordo que o que aconteceu é inaceitável e a gente não pode continuar dessa maneira, tá? Só que a gente não vai agir com covardia, tá? Em nenhum momento, e isso é bom frisar, nós não estamos acusando eles de roubo, de nada ilegal, tá? É só uma situação que não faz parte, é uma gestão que não está sendo legal em vários aspectos, e nessa decisão, né, de não passar pelo conselho, de tomar decisões unilaterais, sem mesmo consultar o conselho para poder até ter uma orientação ali no conselho, o pessoal tem bastante experiência, sabe dos problemas do condomínio. Enfim, gente, é isso que eu vim falar e, bom, agradecer, espero que vocês entendam o contexto. Eu não posso entrar em muitos pormenores aqui, mas o fato é isso. Existe um documento aí rolando, vocês podem dar uma lida lá, o porquê que nós estamos se posicionando, mas assim, foi unânime, os que estavam presentes lá, foi unânime, falou assim, nós não vamos apoiar vocês, vamos continuar aqui com os cargos que nós fomos eleitos em assembleia, né? Quem pode tirar nós, em última instância, é sempre a assembleia, e até mesmo para proteger, e a gente já está tomando as medidas para que possa conversar com a Habita, com as administradoras, para que a gente possa estar acompanhando mais de perto tudo o que estiver acontecendo, tá bom? Espero que vocês, ao se manifestar sobre isso, tenham responsabilidade, tá bom? Não falem coisas que possam criar problemas para vocês, sabe como é que isso funciona. Não acuse de coisas que não tem como se provar, tá bom? Mas vamos trabalhar com a realidade. A realidade é essa, tá bom? Nós temos um conselho, nós temos um grupo de subsíndicos que estão insatisfeitos com a gestão por motivos concretos, tá? Concretos. E nós ajudamos a elegê-los, né? Ele tem os seus méritos, nós temos a nossa participação, nós ajudamos a elegê-los, mas não estamos satisfeitos e numa relação comercial a gente vai criar os meios legais para que isso se interrompa, tá bom? A gente vai ver. E vale lembrar aqui, gente, tá? Deixa eu falar disso que eu ia até esquecendo, tá? Chegou até nós uma informação, tá? E eu quero que vocês se atentem a isso para não misturar as coisas, tá bom? Chegou até nós uma informação de que existe um abaixo-assinado, né? Para destituição da síndica, rolando por aí, tá? Eu não sei quando começou, não sei quem já viu. O fato é que algumas pessoas do nosso grupo receberam essa informação de pessoas de confiança e falaram assim, não, realmente, né, vai acontecer. Então, assim, só para não criar nenhum tipo de confusão, esse abaixo-assinado não tem nada a ver com o que está acontecendo agora com relação a nós. E até mesmo porque a gente não sabe nem o conteúdo desse abaixo-assinado. Então, assim, não dá nem para dizer que nós apoiamos. Eu já vou antecipar assim, de cara, pela origem, tá bom? Que são pessoas que apoiaram a antiga gestão e passaram pano para um monte de coisa errada que a auditoria apontou, mas de cara eu já sou contra o que eles estão fazendo, no sentido de que possivelmente os motivos não são os melhores motivos, tá bom? Eu vou dar o benefício da dúvida, vou falar possivelmente, mas a hora que eu tiver o material em mãos, aí eu vou falar assim, não, realmente o que eles estão apontando aqui faz sentido, beleza. Mas olhando pelo comportamento dessa galera, então não gostaria que vocês confundissem o nosso movimento de melhoria para o condomínio com o que está acontecendo através dessas pessoas. Nós não queremos que vocês confundam, acharam o Michel ou o corpo lá de fiscal mandou um documento, agora apareceu, vamos assinar. Não, presta atenção, leia o que está escrito lá, entenda o que está acontecendo, mas a gente não quer ser confundido com isso, tá bom? Se a gente for partir para esse caminho, tudo indica que vamos partir para esse caminho, vai ser em cima dos motivos que a gente entendeu que realmente está errado, tá bom? Infelizmente, tá bom? Aconteceu, tem um lado bom disso, que é melhor que seja agora, né? É melhor que seja agora, que está logo no começo, do que a gente esperar, né? Como 9, 10 anos e depois vocês viram a dificuldade que é para se resolver isso, tá bom? Mas infelizmente é isso, tá? A gente deixou claro para eles ontem uma reunião que nós seríamos oposição, e esse vídeo, infelizmente, veio só para dar uma explicação melhor aí para vocês, mas os documentos aí tá dizendo bastante coisa, dá uma olhada lá, a gente já mandou documento, já formalizou isso por e-mail, já fizemos o trabalho de casa, a equipe de fiscal ali está atenta a tudo que está acontecendo, e é isso, gente. É isso, eu agradeço vocês. Finalizar aqui com a Kátia, fica bem, eu entendo perfeitamente
o seu comportamento nesse tempo todo, apesar de ser um comportamento diferente do que eu teria, mesmo sabendo as mesmas informações, mas eu entendo a sua indignação, entendo perfeitamente e assim, só quero dar os parabéns a todo esse corpo diretivo aí, as meninas e a equipe, né, que não só a Tânia e a Emilene e o Gustavo, que faz parte do Conselho Fiscal, mas as outras pessoas ali, os subsíndicos, é uma galera que está bem atenta a tudo que está acontecendo, e está ali para isso, né, para olhar o que está errado, o que acertou, mas chegamos nisso, tá bom? Gente, fiquem bem, espero mesmo que isso se resolva logo, não sei como é que vai ser, mas a gente vai informando vocês. Eu estou numa fase uma época muito ruim de tempo, mas na medida do possível eu vou aparecer por aqui, tentar ajudar de alguma maneira aí, que esse tem sido a minha maneira de contribuir para aí, ajudar o projeto aí de melhoria do nosso condomínio, beleza? Valeu pessoal, até mais!